Obrigada, vereador Almir, que no momento conduz os trabalhos. Boa tarde aos colegas vereadores, a quem nos acompanha pela TV Legislativa. Parece que hoje a gente está chovendo no molhado, mas realmente é importante esse tipo de pronunciamento. E eu quero também falar sobre esse momento que marcou a história da nossa nação. Momento esse que não estava nos planos de quem traça metas para o seu ano, mas ou também estava na lista de desejos de ter que encarar uma realidade tão dura quanto nosso país está encarando, mas a manifestação, vereador Diego, foi algo muito necessário. Onde, não importando mais cor, idade, religião, o povo se une por uma única luta, a nossa liberdade. De acordo com a Polícia Militar, aqui no município foram mais de 10 mil pessoas reunidas e eu tenho orgulho, como o vereador Almir disse, de estar nessa manifestação. Tem um bebê de 1 ano e 10 meses e estava lá e gritando, Brasil. Que momento marcante, onde nós nos emocionamos ao cantar o hino nacional. E nós vimos, não só aqui em Blumenau, mas em todo o nosso país, cartazes, outdoor, pessoas gritando, defendendo o que acreditam de verdade, umas solicitando exclusão de autoridades que estão ferindo a nação com as suas ações, mas, acima de tudo, o que foi unânime no nosso país foi o grito por liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de poder educar os seus filhos, embaixo de uma Constituição digna, a qual seja respeitada, liberdade de falar e poder ser ouvido, liberdade de sair pelas praças da cidade e ecoar em uma única voz, somos uma nação livre. Pessoas foram julgadas de estarem indo às ruas, mas venho aqui munida de informações que estão em nossa Constituição Federal, para informar quem diz o contrário de tudo isso. E nossa Constituição diz, liberdade de expressão é um direito garantido, principalmente nos incisos 4º e 9º do artigo 5º, enquanto o inciso 4º é o mais amplo e trata-se da livre manifestação do pensamento. O inciso 9º foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Existe uma frase que se enquadra muito bem nos dias que nós estamos presenciando, que ela diz o seguinte, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto à lei, quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Essa frase foi elaborada por Ulisses Guimarães, no qual foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e 1988. Ele que inaugurou a nova ordem democrática que nós chamamos de Constituição, após 21 anos sob a ditadura militar. Eu digo isso não pensando nos dias de hoje, mas principalmente no futuro dos nossos filhos, vereador Diego, dos nossos netos. Um dia, nós não estaremos mais aqui, vereador Maurício Gol. Um dia, nem o senhor estará mais aqui. Mas hoje, enquanto estamos, nós podemos decidir a nação que deixaremos para as futuras gerações. E o que tiver ao nosso alcance, nós devemos lutar. Lutar por uma nação onde os meus filhos possam exercer seus princípios, realizar os seus sonhos e, acima de tudo, serem livres. Eu, com certeza, continuarei a lutar. Vereadora Cris, definitivamente, eu não aceito ver os meus direitos feridos. Não admito que o mal impere sobre o bem. Não é assim que a história termina.
Que aquelas famílias que se manifestaram ontem, no dia 7 de setembro, sejam desamparadas por autoridades que não saibam respeitar e entender o seu devido lugar no governo. Nossa nação não será uma nação derrotada. Nossa nação não será uma nação derrotada mesmo. Nós não seremos escravos da opressão e da escravidão. Juntos, unidos, com um único propósito, nós juntaremos as nossas forças e vamos reconstruir o Brasil, se necessário for. Quem zela pela família, vereador Alemão, que respeita a Constituição, que preza pelos direitos e, acima de tudo, que um país que seja livre. E me entristeceu muito, e isso sim foi um tapa na cara de quem saiu às ruas defendendo exatamente o nosso Brasil como brasileiros. Foi um tapa na cara o que a mídia soltou. E eu quero pedir para o Ari, por favor, coloca a foto ali. Manifestações. Quem estava de verde e amarelo? O povo brasileiro trabalhador. Manifestações com pautas antidemocráticas em Brasília. E embaixo, o mesmo canal disse: protesto em São Paulo em defesa da democracia. Mas deixa eu ler só o que está escrito em vermelho na bandeira. Em defesa da revolução e ditadura proletárias. Olha só o que diz o nosso dicionário, já que a gente precisa de argumentos, né? Olha só. Ditadura significa o quê? Governo autoritário, que hoje dizem que o presidente Bolsonaro é, né? Mas olha só, de forma equivocada, dizem isso, mas olha só, ditadura quer dizer governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. Aí a mídia diz que é um protesto em defesa da democracia. O meu filho de 1 ano e 10 meses vai rir disso aí. Aí o que significa democracia? Vamos lá. É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio. Aí talvez, por um erro de edição de quem estava por trás das câmeras, talvez colocou no local errado, na foto errada, e tudo bem, todo mundo erra. Mas me desculpe, senhores, me desculpem. Aí isso já é demais. E eu finalizo meu pronunciamento falando o que Abraham Lincoln falou. Aqueles que negam a liberdade aos outros não merecem a liberdade nem para si mesmos. Então eu tenho um orgulho de ser brasileira. Ainda me emociono cantando o hino nacional. E o que for necessário fazer para que a minha liberdade e que a minha pátria seja mantida em segurança, o que depender de mim, continuarei fazendo. Obrigada, presidente.